Deixa eu te perguntar uma coisa, você está se sentindo cansado ou cansada, desmotivado, sem ter vontade para fazer nada, tem um pico de energia e uma vez no mês faz tudo num dia só e depois fica o restante do mês todo achando que você evoluiu alguma coisa por conta de um diazinho ou uma semaninha ali do qual você teve uma alta energética e conseguiu produzir alguma coisa, mas no restante do mês você voltou para aquele ciclo de monotonia, de não conseguir realizar tarefas, de não conseguir progredir em nada? Fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai falar hoje sobre disciplina, que é muito importante para você conseguir criar a sua rotina, criar constância para iniciar, sustentar e finalizar os seus projetos. Prazer, meu nome é Tainá, eu tenho 20 anos, seja bem-vindo ao canal Os 1%. Aqui eu te convido a ser pelo menos 1% melhor do que quando você entrou nesse vídeo. Existe uma frase muito conhecida de um autor desconhecido que é "obsessão vence o talento", e ela é muito verdadeira e já é comprovada pela neurociência. E essa frase nos traz o conceito de que se você tiver mais disciplina, se você nutrir pequenos hábitos no seu dia a dia e for inserindo ali pequenas práticas, você conseguirá alcançar resultados muito maiores e muito mais rapidamente do que aquela pessoa que simplesmente tem algum talento ou alguma habilidade. Então, mesmo com habilidade e talento, aquela pessoa precisa de prática, de técnica, de desenvolvimento, de construção de hábito e de constância para que ela consiga se desenvolver e fazer com que aquilo desloque ela do ponto A para o ponto B. Quando você para pensar na tua rotina, nas tuas metas, nos seus objetivos diários ou semanais ou anuais, você tem visto algum progresso? Você tem observado que você de fato consegue ali fazer o checklist e riscar as tarefas das quais você tinha como pendentes? Muito provavelmente, se você é uma pessoa que não tem constância, que não tem disciplina, você encontra outras tarefas ao longo do seu dia para poder dar como desculpa por não ter realizado as tarefas das quais você deveria ter feito quando você iniciou o seu dia. Ou seja, se você é uma pessoa que já está aí no caminho, muito provavelmente você programa o seu dia seguinte. E se você não programa, esse já é um passo super importante para você ter um pouco mais de clareza das atividades que você tem que realizar no dia seguinte. Então você já vai acordar preparado, já vai acordar mais ou menos se ambientando das atividades que você tem que realizar ao longo do seu dia. Então, se você não programa o seu dia seguinte, já anota aí que isso aí é extremamente importante para você conseguir organizar o seu tempo. E como eu falei anteriormente, as pessoas que não gerenciam muito bem o seu tempo acabam perdendo a noção do que elas precisam fazer e preenchendo as suas lacunas com tarefas que eram extremamente desnecessárias, que poderiam ter sido realizadas em outro momento e não vão contribuir de forma nenhuma com o seu desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu vou justamente passar aqui algumas dicas para vocês melhorarem o seu comportamento, para vocês tentarem ir nutrindo essa constância, essa rotina ao longo da sua semana. E nisso eu já te convido para um desafio do qual eu também vou estar participando, é um desafio pessoal, mas que eu vou estar abrindo aqui para todos que estiverem assistindo esse vídeo ao longo desse processo, ou futuramente, caso você esteja assistindo num outro mês, num outro ano. Se você ver esse vídeo e sentir a necessidade de evoluir um pouco mais, de sair um pouco mais da rotina monótona e de ficar se empurrando para poder o dia acabar e você acabar também dormindo tarde, por ficar ali horas no telefone, acordar cansado, ir trabalhar sendo empurrado e acabar vivendo ali essa rotina da corrida dos ratos sem sair da bolha, sem buscar por conhecimento, sem buscar por outras coisas que estão aí no mundo. O mundo tá aí vasto de oportunidade, vasto de conhecimento, vasto de diversas experiências para a gente poder aproveitar e a gente acaba sendo refém de uma máquina tão pequena que faz com que a gente se vicie e veja o nosso futuro, o nosso presente passar diante dos nossos olhos como um passe de mágica. Então, se você acha que a vida já é curta, né, como diz o ditado, a vida é curta, imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa. A gente não vai ter ainda a dimensão disso, porque praticamente as pessoas que estão na minha idade, que viram aí o surgimento dos telefones, o avanço da tecnologia, e muito provavelmente essas pessoas vão dizer que não, a vida não é curta, a vida é um sopro, a vida é um flash, mas na realidade aquelas pessoas ao longo da tua infância, ao longo da tua adolescência, da tua vida adulta mesmo, perderam muito tempo sendo refém de dopamina barata que não agregaram em nada na tua evolução pessoal. E eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando quando que é o ponto final, não no sentido de morrer, mas quando que eu vou sentir que a minha alma já não tá nessa busca incessante por informação, nessa busca incessante por conhecimento, e na realidade eu acho que é isso que me mantém viva, eu acho que é isso que deve manter as pessoas vivas, porque se você não busca por conhecimento, se você não busca por se desenvolver, e eu não falo se desenvolver ser a pessoa mais inteligente ou a pessoa que tem diversas habilidades, mas sim aquela pessoa que sente que tem utilidade para a humanidade, sabe? Que sente que tem uma utilidade para os seus familiares,
que sente que não é aquela pessoa pesada, negativa, que tem o prazer de falar mal da vida dos outros, porque quem tá ocupado em falar mal da vida dos outros, normalmente não tem nenhum princípio pessoal, não tem nenhum objetivo pessoal, não tem nenhuma ambição no sentido de conquista, de meta pessoal. Pode até parecer um pouco meio clichê ou ignorante, mas quando a gente olha pra nossa vida e vê que a gente tem outras coisas pra fazer, a vida do outro já não se torna mais tão interessante. Se você ganhasse, vamos dizer, na Mega Sena, você teria muitas coisas interessantes pra poder fazer e a vida de outra pessoa já não seria tão interessante. Então, toda vez que você acordar, tenta praticar esse exercício de você sentir que você ganhou na Mega Sena, ou então que você tem algum outro problema muito maior ali pra poder resolver e se desliga um pouco da vida das pessoas, porque isso pode acabar tirando do teu foco do que realmente importa pra tua vida. Então, você deixa de ser o ator principal da tua vida e passa a ser o coadjuvante da vida do outro. Então, eu acho que isso não é um bom caminho, de fato, isso não é um bom caminho, e já é uma dica aí pra aqueles que estão sendo coadjuvantes da vida alheia. Mas voltando ao assunto aqui que realmente importa, como a gente está falando aqui sobre disciplina, né, e automaticamente a gente fala aí de rotina, de hábitos, de constância, a gente também ouve muito se falar aí por usar as nossas metas, os nossos objetivos como fonte de inspiração. Como se a gente estivesse ali numa linha de corrida, numa raia de corrida, né, e o nosso objetivo, a nossa meta tá lá na frente nos esperando. Mas a neurociência já traz a ideia pra gente de que apenas focar na meta já não é um caminho tão interessante. E ao invés de você criar metas e objetivos, é importante que você crie sistemas. Porque justamente, se você é uma pessoa que está só focada na sua meta, não importa qual vai ser a sua rotina, não importa qual vai ser a tarefa que você vai realizar naquele dia, quando na realidade é a realização de tarefas e a constância na sua rotina que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Então é importante que você crie esses sisteminhas aí de recompensa. E caso você consiga realizar as suas tarefas ali no dia, ao longo da semana, você pode se recompensar com uma pequena viagem, com uma ida ao restaurante. E do modo contrário, como você é o gestor ali do seu sistema, é importante que você não necessariamente se puna, mas que você foque em desenvolver um papel melhor na semana seguinte. Mas você percebe que quando você tem apenas o objetivo, você pode criar desculpas ao longo do caminho de ontem eu não pude porque eu estava indisposto, hoje eu não posso porque eu tenho uma ida ao dentista. E nisso você desperdiça o seu dia inteiro, se atrapalha, se inclui em tarefas das quais não estavam planejadas para poder acabar voltando para casa mais tarde, quando na realidade você tem pendências, você tem tarefas que estão ali na sua agenda e, como eu já disse anteriormente, ter uma agenda, ter um planejamento já é essencial. Então, isso eu já falei até em outro vídeo. Eu vou deixar até aqui o vídeo no card sobre procrastinação. Mas percebam o quanto é importante de vocês criarem uma rotina e usarem os seus objetivos, as suas metas como consequência, como uma conquista final e não como fator motivador, porque o que vai te motivar na realidade é você ter uma rotina e uma constância. E a segunda dica, que está altamente relacionada com a primeira, na realidade todas elas se correlacionam e desencadeiam em comportamentos para você manter aí uma rotina, é você ter uma boa noite de sono. Pode parecer clichê algumas dicas, mas são dicas que, se você colocar na prática, só quem vive ali uma rotina dos 1% vai saber de fato o quanto que é importante você ter uma noite de sono. Para vocês terem uma ideia, o meu dia estava sendo muito baixo com relação à produtividade, então eu estava indo dormir tarde, estava acordando um pouco tarde, de acordo com o horário que eu precisava e queria acordar, porque eu quero acordar aí na faixa de umas 6 horas da manhã, e eu estava acordando por volta das 8, 9 horas. Uma das coisas que mais me ajudou a melhorar minha qualidade de sono foi aquela melatonina da Lavitan, então tomando ela eu consegui dormir mais cedo, acordar automaticamente mais cedo e ter um dia muito mais disposto, com muito mais energia para poder produzir, mesmo porque quando você tem uma noite de sono, você consegue limpar aquela sujeira química que está no seu cérebro e você consegue acordar revigorado, ter aquele sono que a gente tem de vez em nunca quando a gente está aí com um excesso de atividades, com um excesso de preocupação. Então acaba que no dia a dia a gente não tem muitas noites revigorantes. Então cuide do seu sono, tente começar a ler mais ou menos uma horinha aí antes de você ir dormir, tenta se afastar das telas, pare de ser uma pessoa que deposita a tua energia vital num telefone, numa rede social. Use a tua energia para produzir, armazenar, que seja, mas não para você queimar a energia aqui dentro de um telefone, perdendo horas e horas da tua vida. E com isso vamos para a terceira dica, que claro, a primeira desencadeou na segunda e a terceira é: leia. Tenha o hábito da leitura, construa o hábito da leitura, porque aqueles que leem automaticamente adquirem conhecimento, e você adquirindo conhecimento, você constrói valores, constrói princípios e se torna uma pessoa com propósito, ao invés de ser uma pessoa com a mente vaga, com a cabeça vaga, sem nenhuma ambição, sem ambição de conquistar alguma coisa. Então, quando você lê, automaticamente você enxerga o universo, não é simplesmente ler para aprender alguma coisa. Quando a gente lê, automaticamente você se insere numa realidade paralela da qual você não conhecia há minutos
minutos atrás. Então leia alguma coisa que acrescente em algo da tua vida, para de ler romance romântico, porque isso é coisa lá de adolescente, de 11, 12, 13 anos. Quarta dica, e isso tem sido muito falado atualmente por conta de descobertas de neurocientistas, quando na realidade, na minha concepção, isso já vem sido falado por muitos anos, desde Chico Xavier lá, que é comprovado também pela física quântica, que é você se colocar em algumas situações, no caso, nas situações das quais vocês querem estar como conquista. Como assim? Você se vê sendo uma pessoa bem-sucedida, você se vê sendo uma pessoa com aquele cargo que você tanto sonha, com aquela família que você tanto sonha. Se imagine por 2, 3 minutos ali do seu dia vivendo aquela experiência. Pense naquele momento como se você tivesse acabado de conquistar aquilo, você acabou de conquistar aquele emprego, você acabou, sei lá, de ganhar na Mega Sena, né? Cada um sonha o sonho que quer ser sonhado. Mas de fato não fica só pensando, viva aquela experiência, sinta as sensações do seu corpo, sinta a vibração, porque de fato tudo hoje em dia é vibração, tudo é energia. Se você não acredita nisso, você não deveria nem estar vendo esse vídeo, porque uma pessoa que é 1% de verdade conhece neurociência, conhece física quântica, tá vendo como é que o mundo tá caminhando. Então, se você não despertou ainda, vai buscar o seu despertar. E me revoltei aqui agora. Mas viva aquela experiência, sinta aquilo ali, porque de acordo com estatísticas, e não são só fontes da minha cabeça, isso faz com que você se conecte e acabe criando uma linha, vamos dizer assim, dentro do universo, uma linha que te conecta àquela realização. Então as coisas ao seu redor começam a se movimentar para que você consiga atingir aquele objetivo. De fato, isso acontece. E a quinta e última dica de hoje é uma técnica do Mel Robbins, onde ele sugere que você conte por 5 segundos e haja imediatamente. Então, se você pensar em fazer alguma coisa, ao invés de você se distrair com esta coisinha linda, você simplesmente pensa e age. Ou no caso você nem pensa, você só age. Conta 1, 2, 3 e vai. Reduz os 5 segundos para 3. E simplesmente age, faça o que precisa ser feito. Porque se você é uma pessoa que deixa brecha para procrastinação, o seu cérebro vai encontrar diversas formas de não fazer com que você faça o que tem que ser feito. Então, o passo é simples. Se você precisar fazer, vai lá e faça. Eu fico adiando, às vezes, para fazer diversas tarefas, das quais eram tão simples, ou às vezes eu tô precisando, no caso, eu preciso, não tem nem opção, eu preciso lavar a louça, e eu não lavo, e aquela louça fica ali. E eu sempre me dou uma desculpa, sendo que na realidade eu não tinha nem nada pra fazer, e eu acabo não lavando aquela louça que tava ali precisando que fosse lavada, né? E aí acaba que eu não lavo. Inclusive, se você já conhecia essa técnica, deixa aí nos comentários pra eu poder saber, porque eu descobri ela recentemente. Vou começar a praticar pra ver se eu acumulo menos louça na minha pia e consigo realizar mais tarefas que precisam ser realizadas. E a gente deixa o quê? A procrastinação vence a gente todos os dias. Mas lembrando do desafio que eu deixei lá na frente pra vocês, eu não me lembro se eu falei, mas se eu não falei eu vou falar agora. 15 dias sem falhar. Esse vai ser o desafio que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou voltar daqui a 15 dias falando sobre como foi esse meu processo. Eu vou começar a partir do dia de hoje. E vou trazer pra vocês também como foi o meu processo, quais foram as melhoras que eu pude observar, se eu consegui também construir uma rotina, porque às vezes parece que a gente tem uma rotina perfeita, da pessoa que está falando, né, sobre criar rotina, criar hábito, criar disciplina, mas assim como vocês, eu também sou mortal, então eu tenho esse defeito de procrastinar e de acabar não fazendo as atividades que eu preciso fazer, mas claro, eu tô sempre me dedicando a ser uma pessoa melhor, a ser pelo menos 1% melhor a cada dia, então a procrastinação já é um fator que eu tô tentando tirar e eliminar da minha vida, mesmo porque eu sou uma pessoa que gravo pro YouTube, trabalho, faço faculdade, cuido da casa, cuido da família, penso no meu futuro, quero me desenvolver, como é que eu vou ter tempo para poder me desenvolver se eu for uma pessoa que abre espaço para procrastinação? Então, bem ou mal, eu ainda me apoio nessas iniciativas aí de criar esse projeto como eu estou fazendo agora, de 15 dias sem falhar, coisas que me incentivem e que me lembrem que eu tenho propósitos, que eu tenho objetivos, inclusive o canal já é uma forma mesmo de eu conseguir me informar sobre mais técnicas, sobre dicas, sobre estudos de neurociência, sobre livros, psicologia comportamental, tudo que é preciso para que eu me desenvolva e que eu ajude vocês também a poderem se desenvolver e conquistarem os seus objetivos, seguindo o seu caminho da melhor forma. Então eu vou deixar aqui a lista de atividades que eu vou realizar ou deixar de realizar, né, ao longo desses 15 dias para ir em busca do meu progresso, e eu convido vocês para irem junto comigo, e daqui a 15 dias a gente voltar, vou marcar aqui, eu tenho que marcar porque senão acaba que eu esqueço, de falar como é que foi, o que aconteceu, o que mudou na minha rotina, se melhorou, se piorou. E eu acredito que vai ser legal, porque eu tô fazendo uma promessa em público, né? Então, se eu não voltar aqui e se eu não progredir nada ao longo desses 15 dias, que exemplo que eu vou estar dando pra minha comunidade aí dos 1%, né? Então, eu vou colocar aqui a data de hoje, a data que está saindo este vídeo. E eu conto com vocês daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de compartilhar com algum amigo ou algum familiar que está querendo se desenvolver. Também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque ó, tá um conteúdo bacana, de qualidade. Eu espero que a comunidade cresça cada vez mais. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.